Bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios que envolvem o cálculo do comprimento de uma circunferência e a área do círculo. Vamos lá? Neste primeiro exercício temos o seguinte: o planeta Terra possui diâmetro aproximado de 12.756 km na linha do Equador. Imagine que ele é uma esfera perfeita e que sua superfície é perfeitamente lisa, sem nenhum tipo de obstáculo. Desta maneira, uma pessoa que contornasse o planeta Terra pela linha do Equador teria percorrido aproximadamente... Bom, então aqui a gente vai calcular o comprimento da circunferência do planeta Terra pela linha do Equador. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado por C igual a 2πr. Aqui então, no exercício, foi fornecido o diâmetro. Mas a gente sabe que o diâmetro D de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio, né? E como a gente tem aqui 2 vezes π vezes r, ou seja, a gente tem 2 vezes r, então a gente vai substituir 2r pelo diâmetro, direto, tudo bem? Então a gente vai ter C igual 2 vezes r, que é o diâmetro que foi fornecido, 12.756, vezes π. O exercício pede para que utilize a aproximação de π como 3,1, então 12.756 vezes 3,1. Então o comprimento da circunferência é de aproximadamente, vamos fazer o cálculo aqui ao lado, R$ 39.543,6, então aproximadamente o comprimento da circunferência da Terra pela linha do Equador. Esse valor é um valor aproximado porque a gente utilizou π com aproximação de 3,1, né? Quanto mais casas utilizarmos para π, mais próximo chegaremos da circunferência real da Terra pela linha do Equador, que hoje os cientistas aceitam como sendo aproximadamente 40.075 quilômetros. Com esse valor encontrado, utilizando a aproximação de π de 3,1, a alternativa correta é a alternativa C, aproximadamente 39.500 quilômetros. Este exercício diz o seguinte: em uma praça, uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas nessa pista. Esse corredor percorreu aproximadamente. O que a gente vai fazer então é calcular o comprimento total, né, da pista circular de 50 metros de raio, e em seguida multiplicar por 7, porque o corredor deu 7 voltas. Nesse caso em particular, então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é igual a 50 metros. Então o comprimento aqui é igual a 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 3,14 é 314 metros. Isso aproximadamente porque a gente já colocou o valor de π aproximado ali. O percurso total do corredor com 7 voltas vai ser dado por 314 vezes 7. 2.198 metros, então, foram percorridos pelo corredor. O que nos leva à alternativa B, aproximadamente 2.200 metros. Neste exercício temos o seguinte enunciado: um inseto vai se deslocar sobre uma superfície esférica de raio 50 centímetros, desde um ponto A até um ponto B, diametralmente opostos, conforme a figura. O menor trajeto possível que o inseto pode percorrer tem comprimento igual a... Então, observando aqui o desenho, vemos que o trajeto de A até B que o inseto vai percorrer sobre a superfície esférica equivale a uma semicircunferência de raio AB. Não é isso? Semicircunferência é metade de uma circunferência. O raio OB foi fornecido no enunciado do exercício, que é igual a 50 centímetros. Assim, então, nós podemos dizer que o trajeto T percorrido pelo inseto é igual ao comprimento de uma semicircunferência de raio 50 centímetros. Então, eu vou escrever aí T igual a C sobre 2, comprimento da circunferência sobre 2, que é metade dela, né? O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então a gente tem 2πr dividido por 2. Como a gente tem o 2 multiplicando e dividindo na mesma fração, na mesma expressão, a gente pode simplificar o 2 com 2, obtendo então que o comprimento da semicircunferência é igual a π vezes r.
Mas como R é igual a 50 centímetros, então a gente tem 50 centímetros vezes π. Ou seja, 50π centímetros. Esse é o comprimento da semicircunferência e é o percurso, o trajeto feito aí pelo inseto. Como a resposta foi apresentada em metros, vamos passar 50π centímetros para metro. A gente sabe que 50 centímetros equivale a meio metro, né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então a gente tem aqui meio π metros. 1 vezes π é π, né? Então a gente tem π sobre 2 metros. O que equivale à alternativa A, π sobre 2 metros. Neste exercício, então, temos o seguinte enunciado. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada aproximadamente em... Bom, então a gente tem aqui a imagem ilustrando a situação. Essas áreas em branco aqui são as áreas de cobertura das antenas menores, que no enunciado diz que tem raio igual a 2 km. Então são círculos de raio igual a 2 km. Esses círculos se tocam no ponto O aqui. E esse ponto O também é o ponto onde está localizada a nova antena, que tem área de cobertura também circular, que toca, o que tangenciam aí as extremidades das áreas dos círculos que representam as áreas de cobertura da antena menor. Portanto, nós temos que o raio desse círculo, que representa a área de cobertura da antena maior, da antena mais potente, é igual a 4 km, é igual ao dobro do raio de cobertura da antena menor. Então a gente vai encontrar a área procurada aí, que é a quantidade que foi ampliada a cobertura em quilômetros quadrados, fazendo o seguinte cálculo. Pegando a área de cobertura da antena maior e subtraindo dela a área de cobertura das 2 antenas menores. Tá? Como são círculos, vai ficar da seguinte forma. A área procurada é igual a π vezes 4 ao quadrado menos 2 vezes a área de cobertura das antenas, de cada uma das antenas menores, que é π vezes 2 ao quadrado. Assim a gente tem a área procurada, que é igual a 4 ao quadrado, que é 16π, menos 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8π. A área procurada, então, é igual a 16 menos 8π, que é igual a 8π quilômetros quadrados. 8π quilômetros quadrados, fazendo a substituição de π por 3,1, como pede o enunciado, é igual a 24,8 quilômetros quadrados. O que nos leva, então, à alternativa D, 24,8 quilômetros quadrados. Desta forma, então, a gente encerra o vídeo. Espero que tenham conseguido acompanhar as resoluções dos exercícios e aguardo vocês para o próximo vídeo.